amigo vascaíno Edmundo trava quarto reforço de peso para 2025 no Vasco da Gama e cita o nome do Richarlison. Pum. A gente vai falar muito aí sobre essa expectativa do Vasco já para o próximo ano. O Pequim já está se movimentando, algumas renovações de contrato muito bem encaminhadas, jogadores aí que são vitais aí para que o Vasco seja competitivo no próximo ano. Vamos falar bastante aqui sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco vai jogar de novo em Brasília. De novo, Laureano, me explica essa situação. Vou te explicar. E o seguinte, a gente vai falar muito sobre Vasco da Gama e Cruzeiro, jogo difícil aí para os gigantes da colina, e também as mudanças aí que o Paiva deverá fazer na equipe vascaína, certo? E, claro, essa situação aí do potencial construtivo, que a gente teve novidades aí impactantes, perfeito? Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Vamos começar explicando aqui para vocês essa situação do Vasco retornar a Brasília. Pois é, os irmãos vascaínos lá do Centro-Oeste terão uma oportunidade, mais uma vez, de acompanhar os gigantes da colina, pois o São Paulo vendeu o jogo referente à 36ª rodada contra o Vasco para o estádio Mané Garrincha. Então, mais uma vez, né, o Vasco vai fazer bonito e o torcedor lá de Brasília vai receber o gigante da colina. Enquanto isso, o Vasco segue os preparativos aí para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Paiva provavelmente vai fazer modificações. Ele deu indícios ontem do nosso treinamento. Isto significa dizer que, por exemplo, Maxime Domingues e o Felipe Coutinho têm grandes chances de começar jogando no próximo jogo como titular, perfeito? Isto porque o Ryan deve ter um stop ali, o Ryan ali que vacilou na última partida, e também o Payet deve ter ali uma situação de poupar, porque está desgastado, não está jogando bem, perfeito? Então, Maxime Domingues e Coutinho podendo efetivamente serem titulares, além da situação aí envolvendo o atleta Cocão, que tem grandes chances de entrar na equipe titular do Vasco da Gama no lugar de Sforza, perfeito? Então a gente passa as novidades para vocês. O Vasco vai ter a semana toda aí para pensar nesse jogo. O Cruzeiro, por sua vez, né, vai ter um desgaste, porque tem um jogo da Copa Sul-Americana contra o Libertad depois da manhã. Então é o seguinte, é muito importante essa situação. Depois da manhã, não, quinta-feira, né, a gente vai ter um jogo lá do Cruzeiro, do Libertad. Então o Cruzeiro vai vir cansado para essa partida. O Vasco precisa voltar a vencer, porque é o seguinte, o Vasco não pode se afastar do pelotão lá de cima. Bom, sobre essa situação aí do potencial construtivo, a gente teve novidades para poder passar para vocês, tá? O
Vasco da Gama está muito próximo ali de fazer o anúncio da venda da segunda parcela aí, envolvendo o potencial construtivo, tá? Só pode acontecer a qualquer momento. As coisas saíram do papel, deu aquela cravada, o Vasco chegou a contratar uma nova empresa aí para poder potencializar possíveis investidores e houve aí sucesso. A gente vai aguardar o anúncio aí dos gigantes da colina. E por falar em anúncio, a gente tomou conhecimento através do Edmundo, vamos colocar aqui com fonte, tá? O Edmundo dizendo que 2025 vai ser um ano diferente no Vasco da Gama. O Edmundo falando que o Vasco vai fazer 4 contratações de peso e o Richarlison é um nome aí especulado, certo? Então, é o seguinte, a gente vai jogar uma competição sul-americana ou a própria sul-americana ou a situação da Libertadores vai ter que reforçar bem o time. Agora, é importante ver do Pedrinho, né? Ele, mesmo sem dinheiro, ele está fazendo movimentações aí para poder ter um time competitivo. O Edmundo cravando aí 4 reforços de peso no próximo ano, entre eles aí o Richarlison. Okay? Bom, é o seguinte, eu fico muito contente. Ano que vem é vida nova, porque a gente vai ter uma proposta e um orçamento muito maior com relação a esse ano, até porque, conforme a gente falou, há uma possibilidade gigante do Vasco jogar uma competição internacional, certo? Onde a gente vai poder negociar ali as placas de publicidade, bilheteria, cota de TV, então vai aumentar significativamente. Então, 4 reforços de peso, crava o Edmundo. Eu não acredito. Vai vir os antes falando que é tudo caô. Amigo, o Edmundo, quem falou, muito próximo aí, eles fazem uma reunião toda sexta-feira lá, com o Pequim, deu esse veredito. O Pedrinho já está aí simplesmente reforçando a equipe do Vasco da Gama. Como assim, ô Laureano? Ontem a gente tomou conhecimento, staff do Vegete, que a negociação para a renovação de contrato do Pirata está muito bem encaminhada e do Léo Jardim também, certo? Então o Vasco aí, ó, já se organizando para 2025. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!